Bom dia, estamos aqui na TVU, como sempre, nessa manhã de quinta-feira, com a sua participação, com a sua colaboração. E já de início, hoje eu quero várias, não é uma, nem duas, nem três, eu quero várias participações pelo WhatsApp, através do telefone 8585-2037. Para quem não é da região metropolitana, usa o prefixo 51 antes. TVU, TV Urbana, TV que temos grandes, até vou fazer uma propaganda hoje dos nossos amigos, temos Chicão Tofani, temos Bibo Nunes, temos vários apresentadores, vários programas excelentes aqui em outros horários, porém o horário da manhã é nosso, o horário da manhã é do Vitrine RS, o programa que é feito para você que está aí, dona de casa ou dono de casa, aposentado e aposentada, pensionista, que está, quem sabe, já iniciando nessa metade da manhã, iniciando a fazer o almoço, ou está recém acordando também, ou quem sabe, já acordou muito cedo, já tomou um amargo e já está indo até para o cafezinho. Porém, eu não posso deixar de dizer, como sempre, e aqui estão os meus amigos câmeras, que a gente quer uma família e eles sabem, antes de nós chegar e iniciar a fazer o programa, a gente já dá uma mateada, a gente mateia, a gente toma um chimarrão com os nossos entrevistados para mostrar que o Vitrine RS, apesar desse jeito, dessa formalidade que é especial e é importante para o nosso programa, porque a gente traz temas aqui, temas importantes, ou não desmerecendo nenhuma profissão, mas ou a pessoa é um fisioterapeuta, presidente de uma associação, ou é um coronel, como nós tivemos aqui, presidente da Associação dos Coronéis, ou é um juiz, ou é um advogado, ou um médico, ou um professor de educação física, assim como eu sou, né? São profissões importantes que vêm sempre beneficiar você. Por quê? Porque a gente traz temas que mexem com o seu dia a dia. E quando a gente mexe com o dia a dia, nada melhor para ter uma reflexão com o velho e bom chimarrão. O nosso chimarrão de cada dia que o nosso pai nos dá hoje está aqui e está pedindo também um patrocínio, né? Porque a erva subiu, a erva está cara, infelizmente, os impostos no Brasil, tudo que para a gente respirar, tudo gera imposto. Então a gente está pedindo um patrocínio para esse bom e velho chimarrão e a gente quer que você, empresário, empresária, que quer sim patrocinar um programa de qualidade, seja essa pessoa que esteja aqui com a gente. Então, estamos aí abertos a contatos, pode ser o mesmo telefone do WhatsApp. Fazendo já o nosso marketing, né? Faz parte, todo vereador sabe fazer o marketing pessoal e o marketing de qualquer, né? Do que seja. E claro, nosso programa é um programa diferenciado. Eu não poderia de começar hoje, nossa revista eletrônica, que é uma das nossas intenções do Vitrine RS, de trazer assuntos que estão no dia a dia, no povo gaúcho, principalmente aqui na região metropolitana. Essa questão onde que o advogado de defesa do pai do menino Bernardo, menino que foi morto, né, lá em Três Passos, todos nós sabemos. O advogado dele, eu acho que ele foi um pouco, digamos, infeliz, quando ele meio que ameaçou, em pleno, fazendo propaganda aqui do canal, um canal que está acima da gente, mas eu digo, só vai para aquele canal de cima quando terminar o Vitrine RS. Por enquanto fica aqui no canal 11 da NET, ou 55 HF, e eu sempre faço uma brincadeira, né? Quem botou no 11 da NET não desce o canal e nem sobe, continua aí. Disse no Jornal do Almoço ontem que a delegada se passou e tal, acho que de uma certa maneira até agressivo e pessoal. Acho que ele tem sim que cumprir o papel e agora também foi excelente na defesa do seu, né, do pai do menino, foi excelente naqueles fatos que ainda não se sabe se pode usar como prova ou como indício. Acho que é por ali o discurso dele, ele como, né, um advogado da área penal, ele tem que saber fazer isso bem, o sucesso da sua carreira é realmente defender
E com certeza ele acredita que seu cliente é inocente. Porém, quando ele partiu para a agressão, para a delegada, que fez um excelente trabalho, eu acho que ele pisou um pouquinho fora do plumo. Tenho certeza que a comunidade também sentiu isso, que é uma pessoa de nome, um advogado de grande nome, né? Só acho que não tem que agredir a delegada. Ela está cumprindo com o seu papel que todos nós que pagamos o salário, né, dos delegados, dos agentes públicos em si, e fez muito bem feito. Então acho que seria esse um comentário que eu queria deixar aqui hoje, nesse início do nosso Vitrine RS. E como sempre, os nossos grandes apoiadores, né, Misturas e Revestimentos e Cortinas, Marcelo Martins Arquitetos, o grande arquiteto que fez o nosso cenário aqui. Um forte abraço, Marcelo, meu amigo. Century Estofados, lá da terra da doutora Silvia, que vai tentar entrar em contato com a gente hoje, não é certo. Ela está em cirurgia lá na Nova Técnica, que ela está aprendendo na Itália. Mas estamos com o telefone na escuta para ver se ela nos traz informação. Até eu perguntei lá na última terça-feira, deixei um tema de casa para ela, que é que ela descobrisse quanto ganha um professor na Itália, porque nós estávamos falando da questão da educação aqui no Rio Grande do Sul e se expande para todo o Brasil, que é o piso salarial, que aqui não é cumprido. Não se cumpre o piso salarial e que é um grande fator motivante de todos os professores para dar uma aula com qualidade e com dignidade, principalmente. Então, entramos nesse assunto da educação. Como sempre, o Vitrine RS é a favor daqueles que mais necessitam, e a gente sabe que os professores, que é uma das classes mais importantes para qualquer desenvolvimento de qualquer país aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, não é valorizado e não tem a sua valorização como deveria ser feito, diferentemente dos países, né, de primeiro mundo, como se diz, avançados industrialmente e culturalmente, se assim poderia se dizer, né? Então, nós iríamos ainda bater um pouquinho mais nessa questão da educação. Eu pedi para ela para ver o piso salarial dos professores na Itália, para a gente ainda discutir mais esse caso, e o que o Romeu, né, que Shakespeare, não se sabe se é verídico ou não, ele só inventou a história do Romeu e Julieta. Porém, a casa da Julieta é lá em Verona, um local onde que a doutora visitou, e eu perguntei para ela o que o Romeu dá para a Julieta também, para a gente brincar um pouquinho aqui também, não é só coisas sérias, também no Vitrine RS, né, a gente leva a coisa também, às vezes, não só para o sério, mas uma boa brincadeira para quebrar o gelo, às vezes é importante. Então, só para você, telespectador, que sempre sente saudade da nossa amiga doutora Silvia, pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver o que acontece no decorrer dessa linda manhã de quinta-feira aqui na TVU, canal 55 UHF. Quem tem antena UHF, qualquer parte do estado, qualquer parte do Brasil, vai ver o Vitrine RS assim, digital, como se diz, dá para ver até os pezinhos de galinha que já vem surgindo, né? A gente dá uma brincada, ou no canal 11 da NET, aqui na grande região metropolitana. Mais uma vez, quem está vendo nesse exato momento Vitrine RS, faz o chimarrãozinho, como sempre, esse convite é diário. Toda terça e quinta dia faz um chimarrão. Para um pouquinho, porque eu tenho certeza que hoje os nossos entrevistados serão de grande importância. Nós temos hoje, semana passada nós falamos sobre o inventário, que eu tenho certeza que todo mundo vai passar por isso. Todos nós, seres humanos, vamos passar em algum momento, infelizmente, da nossa vida por algum inventário. Então a gente falou A por A, B por B, C por C. Como é que se deve proceder o inventário? Grande doutora Fernanda Rabelo, doutora familiarista, professora também universitária, veio aqui, nos ajudou muito, e não ajuda só o Vitrine. Quando está ajudando o Vitrine, está ajudando você, telespectador, e hoje temos uma pauta bem interessante também da parte jurídica, que é a mediação no Brasil, na qual teremos o grande advogado Ricardo Dornelles para falar um pouquinho, ou um pocão com a gente aqui no Vitrine RS,
E depois também teremos o meu amigo Kaká, grande músico, que vai terminar essa quinta-feira, já chegando o final de semana. Vai terminar, vai falar um pouquinho do que é ser músico, um jovem que está começando nessa carreira, porém já tem grande sucesso e vai tocar um pouquinho de música. E se der, vou tentar arranhar um pouquinho, vou tentar não estragar, vai que alguma parte eu ajude ele a cantar. Vai que talvez eu descubra esse outro lado aí de cantor e já deixo o Vitrine RS e vá para essa parte, Cacá. O Cacá aqui está com a gente nos ouvindo. Mas chamo os comerciais e logo já começaremos com o meu amigo doutor Ricardo Dornelles sobre a mediação no Brasil. Faz o chimarrão. Bom dia para quem está nos vendo agora aqui após os comerciais. Estamos no Vitrine RS, programa para você com assuntos e temas do seu dia a dia que realmente acontecem aqui e agora e na nossa realidade. E hoje o tema é a mediação no Brasil. Eu tenho a satisfação de contar com o grande advogado Ricardo Dornelles, pioneiro nessa área, pioneiro até no desenvolvimento dessa questão aqui no Rio Grande do Sul. E o bom é que o Rio Grande do Sul sempre é pioneiro no Brasil em várias leis, em várias jurisprudências que estão no nosso Brasil, né? Então, bom dia, advogado Ricardo Dornelles. Posso chamar assim, doutor Ricardo? Pode ser? Pode me chamar de Ricardo Dornelles. Ricardo Dornelles, muito bem. Doutor, o que seria mediação? Poderemos começar com essa pergunta? Eu te deixo bem aberto. Primeiramente, eu quero saber se o senhor toma um chimarrão comigo, para a gente ter esse contato mais próximo, apesar de a gente estar de gravata aqui, de sapatinho, todo formal. Como um bom gaúcho da fronteira, sempre um chimarrão é bem-vindo. Eu quero que o senhor se sinta em casa aqui no Vitrine RS, assim como os telespectadores se encontram nas suas. E a gente faz aqui como se todos nós estivéssemos um perto do outro. Essa aproximação para nós é importante. O que é a mediação, doutor? Pois não. Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, Rodrigo, e parabéns pelo programa, né? E é uma boa oportunidade de falar sobre a mediação, porque hoje em dia ela vem sendo utilizada cada vez mais como uma política pública pelo Ministério da Justiça, pelo CNJ e pela OAB em todo o Brasil, né? Então, ela é um procedimento onde as pessoas, né, uma vez que aceitem participar desse encontro, elas poderão tratar qualquer tipo de conflito existente, né, entre duas pessoas ou mais, no sentido de encontrar uma solução, né? Então, o papel desse mediador não é efetivamente apontar qual é a solução, orientar as pessoas no sentido jurídico, mas sim facilitar o diálogo, né, existente entre as pessoas, aquele diálogo que está bloqueado, com o objetivo de encontrar uma solução que seja satisfatória às pessoas envolvidas no conflito. Doutor Ricardo Dornelles, um pouquinho da história, qual foi a motivação de se criar a tal da mediação? Ela já existe há 30, 20, há 10 anos, há 1? Quanto tempo começou essa história de mediação? E quem começou? Aonde que surgiu essa questão? Bom, a mediação ela é milenar, né? Então, desde a existência do homem, quando tinha mais de um grupo de pessoas, a tendência é existirem conflitos, né? Porque o conflito é algo inerente ao ser humano, ele faz parte da nossa vida, mas esse método que hoje nós utilizamos, né, dentro do judiciário, dentro do OAB e nas empresas, ele foi desenvolvido há 50 anos por uma universidade americana, né, de Harvard, e com outras correntes, né, na França, em outros países, onde foi se desenvolvendo essa metodologia e se aperfeiçoando, né, técnicas de negociação, a fim de que esse profissional com uma formação interdisciplinar, ele possa auxiliar as pessoas a encontrarem, né, soluções e melhorar o nível de relacionamento rompido, né, por questões que normalmente a gente sabe que são questões emocionais, né, algumas coisas da comunicação propriamente, que levam as pessoas a se afastarem, né, ou criarem disputas para resolver questões pessoais. Tá, mas aí agora eu te faço uma pergunta até. É o advogado, é só o advogado que é mediador ou pode ter algum outro, por exemplo, psicólogo pode ser um mediador? Como é que funciona? Porque falaste em questões de emocionais, né? Então, o advogado, além de saber a técnica jurídica, ele tem que se aperfeiçoar nessa questão psicológica. Como é que funciona isso?
Bom, bem colocado. A mediação ela é interdisciplinar, né? Então nós temos mediação entre crianças, né? Onde em alguns países aqui no Brasil a formação são crianças mediadoras, né? Em salas de aula. Não há necessidade de ter a formação em direito, né? O profissional ele não é do direito. Agora, se a atuação dele for dentro do sistema de justiça, né? Ou questões que impliquem o aspecto, o conhecimento jurídico, é importante esse profissional vir da formação no direito, né? E ele age junto com profissionais de outras áreas, né? Agora, ela não é uma exclusividade do advogado, né? Até porque as faculdades elas não têm essa preparação. Hoje em dia que está segmentando esse trabalho dentro das universidades, né? Com uma política. Então, há preparação para que o advogado ele saiba lidar com o conflito e saiba lidar com a comunicação, né? Na nossa formação não há essa previsão, porque esse trabalho ele tem um caráter, né, dentro da psicologia, como você colocou, mas ele tem muito do aspecto da neutralidade, né, e da imparcialidade que o profissional assume na condução do processo. Porque há necessidade de uma preparação técnica, né? Isso seria interessante depois a gente abordar um pouco. Essa formação dessas pessoas que vão atuar nesse papel de mediador, né? É importante saber que naquele momento da atuação, ele não tem o condão de dar uma orientação jurídica, uma orientação psicológica ou uma orientação como professor de educação física, né? Independente da área que ele atue. Ele tem o papel exatamente de procurar, né, desenvolver essa comunicação rompida pelas pessoas, né, e com objetivos claros de encontrar uma solução. E aí tem várias técnicas, né? Existem várias abordagens, várias correntes da mediação que, de acordo com a formação e de acordo no ambiente especificamente onde vai se desenvolver esta mediação, as pessoas são preparadas para isso. Eu como leigo, né? Quando se fala mediação, sempre nos vem, eu acho que acontece isso com todos os telespectadores, até talvez inconscientemente, vem essa questão de a mediação ser usada somente em questões familiares, de separações. Tem outros, geralmente 90%, 100%, 50%, qual é uma porcentagem mais ou menos que é esses casos, ou é 100% que se usa. Vamos falar, digamos assim, até aprofundando mais na justiça em si. Se usa a mediação especificamente para litígios, se pode dizer, entre essa questão familiar, de separação? Como é que funciona? Nas relações contínuas, né, tipo família, né, ela é muito bem aceita a mediação, né, e se usa de uma forma permanente, né, esse trabalho da mediação. Agora, ela pode ser utilizada em qualquer área, né? Por exemplo, nós temos a mediação na área penal, nós temos a mediação na área das empresas, nós temos mediação ambiental, mediação institucional, nas questões de relações de trabalho, né, na área da educação, e dentro do judiciário, através de uma política do CNJ, com o Ministério da Justiça, se implantou hoje centros de mediação, né, onde as pessoas são treinadas lá dentro através nossa aqui do Rio Grande do Sul, pelo Tribunal de Justiça, em todo o Brasil, com a mesma política, né, onde esses mediadores que trabalham dentro do judiciário ou prestam serviço voluntários atendem questões na área civil, né, tanto no civil como na área de família. Então, hoje nós já estamos há 3 anos no sistema de justiça com uma política bastante incentivada, né, pelo tribunal e por todos os parceiros, né, do sistema de justiça. E como é que chega assim a pessoa, como é que é levado até vocês, mediadores, essa pessoa? Como é que funciona? Tipo assim, tá, mas, por exemplo, eu faço essas perguntas que eu imagino que os telespectadores possam... Tá, mas quem é que vai... Como é que eu vou chegar no mediador? Quem me leva ou eu tenho que buscar? Eu tenho direito, eu não tenho? Como é que funciona? Sim. Bom, existem, por exemplo, dentro do judiciário, né, a mediação ela pode ser proposta por 2, 3 maneiras, né? Ou através da solicitação do advogado na petição, que pede que vá, né, para o centro de mediação, dentro do judiciário, ou alguma parceria
no nosso caso, uma parceria junto com a OAB, com a Casa de Mediação, onde as pessoas são atendidas, né, pelos mediadores. Ou o juiz, dentro do processo, ele entende, né, de acordo da primeira audiência, ele percebe que as pessoas, que o ideal seria tratar isso dentro de uma sessão de mediação. Né? A gente chama sessão de mediação, não uma audiência de mediação. Então, se as pessoas, a partir do acolhimento do mediador, as pessoas entenderem e aceitarem dialogar frente a frente, né, aí se inicia o processo de mediação. Digamos que o juiz queira ganhar tempo, ou seria uma agilidade no processo, fazer com que essas pessoas, com o auxílio do mediador, já chegassem a algum acordo? Ou qual é a motivação do juiz com a presença, né, pedindo o auxílio do mediador? O que a gente vê na prática, né? Isso, eu digo porque aqui somos leigos e não entendemos, né? Não, ótima pergunta. São perguntas simples, né? Não, elas têm exatamente aquilo que as pessoas precisam entender, né? Porque por ser algo ainda desconhecido da grande população, né? E as pessoas não utilizam, né, esse mecanismo, né? Todos poderiam sentar e resolver seus conflitos conversando, né? Mas a gente sabe que as animosidades, as questões emocionais, os interesses ocultos, né, de cada pessoa, dificulta esse diálogo. Então, o judiciário, quando nós advogados vamos para o judiciário buscar a tutela do juiz, né, numa decisão, nem sempre há a possibilidade de conversar com a outra parte, né? E se o juiz percebe que através de um encontro, né, alguns encontros, na mediação, se as pessoas aceitarem, tiverem essa disponibilidade de sentar para conversar, e os advogados presentes, inclusive, que os advogados têm um papel fundamental na orientação jurídica, mas o aspecto de ordem emocional, sentimentos, né, a verdadeira necessidade que as pessoas têm, né, que a gente chama na mediação os interesses ocultos, subjacentes, se eles vêm à tona, né, por técnica do mediador, facilita uma construção e há um ressignificado, né, em relação àquele sentimento. Quando é rompido, né, esclarecido esse aspecto, a tendência, pelas estatísticas que nós temos, né, é que as pessoas procuram encontrar uma solução onde elas mesmas vão cumprir com aquele acordo. Tá? Enquanto que no sistema de justiça, quando o juiz dá uma sentença, nós sabemos que muitas vezes não há o cumprimento dessa sentença. Então, por exemplo, no caso de família, né, um pai que tem que pagar a pensão alimentícia. Tá? Ótimo. Nós não trabalhamos com a questão específica do valor. Nós trabalhamos no aspecto relacional, né? Como é a relação entre pai e mãe, pai e filho, entendeu? Para que haja essa aproximação e essa conscientização, tanto do pai no sentido de cumprir com aquele papel dele, né, como dever de alimentar, né, e aquela consciência também da mãe de enxergar aquele pai com as suas dificuldades, que muitas vezes não pode cumprir. Não é só simplesmente querer falar em valor e era isso e deu. Não é só chegar ao valor, porque aí tu usa a negociação, a conciliação propriamente, né. Na mediação ela tem um caráter mais profundo. Por isso que uma sessão de mediação ela pode levar 3 horas, né, porque não é sentar em 5 minutos, olha, qual é o valor que tu paga, isso e aquilo. Então, essa negociação, essa conciliação, que são outras abordagens, né, que se faz de resolução de conflitos, elas são usadas no dia a dia. A mediação, ela tem esse caráter interdisciplinar e esse aprofundamento, né, respeitando as posições das pessoas, né, e os próprios sentimentos. Então, este mediador, como tu perguntaste anterior, sendo advogado, ele tem que ter uma preparação também de cunho emocional, né, e desenvolver algumas habilidades para tratar com essas relações humanas, né. Então, o judiciário, quando se propõe, né, como tem procurado implantar isso hoje no Brasil, né, ele está humanizando o sistema de justiça, né, humanizando a relação e os resultados, né, da sociedade, né, porque o fim maior é atender a população, né. E nós, advogados, né, em relação à OAB, temos toda essa preocupação de preparar os advogados, entendeu? Instrumentalizar esses profissionais, principalmente os novos agora que
estão saindo das universidades, para que possam fazer isso dentro dos seus escritórios, né, com outros colegas, ou em centros, né, qualificados, né, preparados para atender essa dificuldade. Então, conflitos existem milhares. Agora, a preparação de profissionais que deem as condições para que as pessoas possam se expor, né, e escutar principalmente, né, porque o problema não é só falar, é escutar o que o outro está dizendo. Acho que até o mais difícil é escutar. E não entrar no embate ali, entendeu? Discussões e acusações. Então, para isso, o papel desse profissional, né, a gente chama a imparcialidade, né, e alguns requisitos da formação que são fundamentais. Pois é, eu queria te fazer, como é que é a formação, como é que, eu quero ser mediador, como é que acontece? Tem que fazer algum curso? Sim. Tem alguma formação específica? Sim. Como é que é? O que nós chamamos na formação, né, já que nas universidades, por exemplo, nós não temos mestrados, doutorados em mediação aqui no Brasil, né? Por enquanto? Por enquanto, né? Há um caminho, está se construindo isso em diversas universidades de todo o Brasil. Nós, em Rio Grande do Sul, temos cursos de pós-graduação, né? Mas não mestrado, doutorado nessa área. Existem teses, né? E hoje cada vez mais monografias na área de doutorado ou mestrado em relação a esse tema, mas é uma questão teórica, acadêmica. Na mediação, propriamente, né? O que nós chamamos é um curso de capacitação, né? E esse curso ele varia de acordo com o método onde nós vamos trabalhar, né? Por exemplo, então, numa mediação mais chamada de Harvard, americana, onde ela está focada mais no acordo, né? E as empresas precisam disso, né? Ela tem um tempo dessa formação, né? E esses cursos são ministrados por entidades, né, institutos que têm, né, profissionais qualificados para dar essa formação. E as pessoas, então, elas procuram, né, e vão ter uma capacitação em alguns lugares, se tem a possibilidade de exercer a parte prática, né, que é exatamente isso que forma um mediador, é a atuação prática e o atendimento no dia a dia, junto nos casos que pode atender, com uma supervisão prática. Porque Sim, é importante o encontro entre aquele que está aprendendo com alguém já com uma experiência para fazer uma reflexão sobre a sua atuação. Então, só para fixar bem, então tu faz tipo uma pós-graduação para ser mediador? É isso? Não entendi bem. Não, tá. Deixa eu por exemplo, se a pessoa vem de um curso superior, isso, né, existem pós-graduações no sentido de fazer uma reflexão sobre o tema da mediação. Tá? Algumas pós-graduação no Brasil, elas têm uma preparação na formação de mediadores. Agora, a formação de mediador é um curso de capacitação. Aonde que se faz? Por exemplo, a OAB tem cursos, o Judiciário tem cursos e alguns institutos privados, algumas clínicas, têm cursos de mediação. Valor, mais ou menos, de algum curso? Não exato, mas tem só alguma base? Olha, isso depende muito do formato do curso, da carga horária do curso, mas não é nada assim, excessivo os valores. Geralmente os professores devem ser advogados, psicólogos... Normalmente são profissionais nos cursos, por exemplo, vamos falar aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul tem uma característica. Fora do Rio Grande do Sul, por exemplo, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Pernambuco, existem outros critérios e outras condições, né? Então, por exemplo, nós temos a mediação comunitária. A mediação comunitária é feita por pessoas da comunidade, que não têm formação, muitos não têm curso superior, e outros têm o curso primário. E essas pessoas, a partir de um treinamento, né, elas começam a atuar nos conflitos de vizinhança, conflitos de família, conflitos nas associações. Não precisa nem ter faculdade. Não precisa ter faculdade. Nem segundo grau, que só... eu tinha dito antes. Não há necessidade de ter um curso superior para ser mediador na comunidade, né? Os presídios, por exemplo, têm mediadores dentro dos presídios para tratar de conflitos específicos entre eles, né? Ótimo. Nas escolas com crianças. Então, há um espectro, né, bastante amplo de possibilidade das pessoas atuarem nisso, né? Agora, o profissional do mercado, né, aquele que que busca um treinamento para atuar, por exemplo, na Câmara da Fiergs, né? A Fiergs tem uma Câmara de Mediação e Arbitragem,
onde os profissionais lá são selecionados, né, e são aceitos de acordo com um currículo, entendeu? Com experiência concreta na área, por exemplo, na área de empresas, na área internacional, que é um tipo de mediação, né? Já nas questões familiares, por exemplo, inventários, nas questões de sociedades, né, de solução de sociedade, de empresas, né, isto é um outro perfil de profissional que atua, entendeu? Entendi. É bem-vindo isso? É. Por quê? Porque a partir de uma sociedade, por exemplo, numa empresa, onde se constrói anos e anos e anos uma história de vida, né, de dedicação, a ruptura de uma sociedade, às vezes, ela é mais complexa do que uma separação de casal ou um inventário, né? Porque vem muitas questões emocionais, né? Vem muitas acusações, vem muitas desconfianças, e o trabalho do mediador, nesse momento, ele é muito apropriado, né? Porque ele tem, primeiro, há uma questão de confidencialidade e sigilo, né? Então, aquilo que se trata dentro da mediação não é compartilhado isso com juízes, nem com ninguém. Fica ali. Fica. Isso é importante. Fica isso entre o profissional, o mediador, né, ou os mediadores, se for uma equipe, junto com as pessoas envolvidas. Tá? Isso tem um caráter de poder agilizar, né, um procedimento desse, né, em média 6 meses se resolve uma situação de mediação, enquanto que no judiciário, pela estrutura, por melhor que nós tenhamos o aparelhamento do nosso judiciário, a qualificação, como você falou anteriormente, né, a qualidade da nossa magistratura aqui no Rio Grande do Sul, ela é reconhecida nacionalmente. Mas por melhor que essa qualidade exista, existe uma questão estrutural, né? A demanda, o volume de processo aí no ar. E a instrumentalização processual que nos é permitida utilizar dentro de um processo, também nós temos as instâncias superiores, né? 2º grau, 3º grau, para discutir questões de processo. E isso significa tempo, né? Então, hoje nós temos processo, em média, elevando 10 anos, né? Enquanto que, pela mediação, o custo disso se torna extremamente interessante, né? Porque as pessoas podem resolver se quiserem, né? Então, isso é uma coisa que eu friso, porque é muito importante. Tem que haver a disponibilidade pessoal de sentar para resolver, né? E também a confiança em relação ao trabalho, à atuação do mediador, né? Porque senão não funciona, ela não se desenvolve se não existir essa empatia, né? Essa confiança da atuação dos profissionais junto com as pessoas envolvidas. Ótimo. Então, com o apoio de Misturas Revestimentos e Cortinas, Marcelo Martins Arquitetos, Centro Estofados e Sulina, Iluminação Lina Pernambuco, chamamos os comerciais e já retornamos com o nosso entrevistado, Dr. Ricardo Dornelles. Voltando nessa linda manhã de quinta-feira aqui em Porto Alegre, TVU, TV Urbana, Vitrine RS, Canal 11 da NET, Canal 55, UHF Digital. Obrigado pela sua participação. 8585-2037, nosso WhatsApp, 8585-2037. Manda perguntas para cá e enviaremos ao Dr. Ricardo Dornelles. Fique à vontade. O seu chimarrão e o meu é o mesmo. Estamos na mesma casa. Voltando agora com o nosso entrevistado, Dr. Ricardo Dornelles. Doutor, voltando assim na questão onde a mediação pode ser utilizada, e eu digo para o senhor, fiquei surpreso, porque para mim, sou leigo no assunto, mediação é só entre famílias e pode se usar em diversas áreas, como o senhor acabasse de falar. Eu, como vereador, gostaria de saber, na área da segurança pública, existe a mediação? Bom, a mediação ela tem, como eu coloquei anteriormente, ela pode ser utilizada em qualquer área, inicialmente, que tenham conflitos, né? Na segurança pública, né, nós trabalhamos com várias abordagens dentro da mediação, né? A mediação penal, ela trabalha-se com o conceito vítima-ofensor, tá? Aqui existem alguns programas aqui no Rio Grande do Sul, né, dentro da linha da justiça restaurativa, né, que se trabalha com uma abordagem de mediação na área da criança e do adolescente, né, e alguns projetos comunitários. Agora, dentro da segurança pública propriamente, né, existe, pelo Conselho do Ministério da Justiça,
o ENASP, ele faz uma formação para algumas pessoas, pela Polícia Civil, pela Brigada, né, de algumas técnicas de abordagem para a Brigada, né? Exatamente porque é o profissional que está naquele contato diário com a população, né? Ele que faz a abordagem, é o primeiro a chegar no local, né, onde há um incidente, onde há um conflito, né, ou onde há alguma ocorrência policial. E este profissional, se ele já tiver uma abordagem, né, dentro de uma comunicação adequada, né, ele pode usar algumas técnicas da mediação no sentido de amenizar, né, e encontrar alguma solução. Quantas brigas de vizinhança nós temos, às vezes, por a questão do cachorro, ou do gato, ou do som alto, que esses conflitos começam pequeno e acabam, às vezes, em morte. Mas esses dias, não se lembra que um padrasto botou fogo num rapaz porque a moto dele estava dentro da garagem? Um rapaz, eu não me lembro se ele chegou a morrer, porém, acho que chegou a morrer até. Sim. Queimado, um jovem, por uma briga numa moto, que a moto estava na garagem. Como a mediação, imagina se nós tivéssemos um mediador nessa questão entre eles, quem sabe esse jovem estaria vivo ainda hoje, né? É que tem situações que não tem como, digamos assim, não há a intervenção dessa pessoa. Agora, a abordagem de uma forma, de uma comunicação não violenta, né, ou de uma abordagem mais acolhedora por qualquer profissional em qualquer área, né, a gente percebe que isso é bem aceito, né? Porque nós vivemos hoje numa sociedade num nível de tensão, né, normalmente por grandes atividades, né, pela correria de trânsito e tudo, e nem sempre se tem a oportunidade de sentar e conversar com alguém. Então, se eu tenho, né, voltando então à questão da segurança pública, profissionais, né, com esse olhar, com essa humanização, né, agora também pensando que ele está ali também para cumprir, né, com a lei e dar o apoio à sociedade. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer abordagem, não é em toda situação que é possível. E eu também, assim, o senhor me corrija, doutor Ricardo Dornelles, não é qualquer um para ser um mediador. Acho que a pessoa, primeiramente, ela tem que gostar do... Eu não digo assim, como é que eu posso dizer? Ela deve gostar dessa questão social, de ajudar o próximo. Deve ter algo interno também do mediador, e não é só um simples técnico, né? Ele é uma pessoa que quer resolver um problema, deve haver até uma certa satisfação pessoal de resolver o problema. Também sinto isso, né? Porque tu sabe que lidar com o público não é... Né? Não é fácil, né? Tem várias características, né? Pessoais, eu digo assim, até. Pessoais, né? Claro que ela tem uma mistura de arte com técnica, né? A mediação, mas o profissional propriamente que vai, né, desenvolver o seu trabalho, ele precisa ter um trabalho também de cunho emocional, né? Porque nós lidamos no momento do diálogo com questões de cunho muito emocional. E vem muita raiva, vem muita tristeza, muita frustração, né, falta de respeito que as pessoas trazem, e isso tem que ser contemplado, né? Não pode ser colocado embaixo do tapete e fazer de conta que não existiu uma situação grave entre pessoas de uma família, por exemplo, né? Que é onde é mais presente isso, né, o dia a dia. Então, claro que o profissional ele precisa ter um treinamento, esse treinamento tem que ser um treinamento direcionado e com um treinamento específico, né, para a pessoa depois, na atuação dela, nos casos onde ela vai atender, né, quando for solicitado. E sempre é interessante e é recomendável que se tenha sempre acompanhamento já de alguém experiente. Entrando nessa questão de dificuldades que o mediador tem, quais são as principais dificuldades do mediador? Já falaste um pouquinho, era que deste uma pincelada. Muito bom. A principal dificuldade do profissional é sair do papel da sua vida diária, né, profissional, por exemplo, como advogado, né, ou como professor, ou como político, né. Eu tenho uma atuação no meu dia a dia, né. Enquanto estou como mediador no momento de uma sessão de mediação, eu tenho que me dar conta que eu não estou lá para dar conselho para ninguém. Eu não estou lá para resolver a situação das pessoas. Eu estou lá para promover um diálogo franco, respeitoso, entendeu? E
que as pessoas possam escutar o outro, a posição do outro, entender essa posição, se colocar no lugar do outro, entendeu? Colocar os seus motivos, né, os seus sentimentos e, se for possível, encontrar uma solução. Nem sempre se chega a uma solução naquele momento. Mas, às vezes, o que a gente vê pela experiência é que as pessoas, a partir daquele encontro, depois passado algum determinado tempo fora, né, elas mesmas se procuram e encontram uma solução. Não precisa ter um terceiro para resolver a situação, né? Agora, quando há, por várias questões, a dificuldade das pessoas conversarem, porque não querem, né? A evitação é uma delas, né? Se a pessoa não quer conversar com o outro, olha, eu não quero manter um diálogo em função do assunto, eu quero usar o judiciário. Ou não quero mais manter contato, né? Isso tem que ser respeitado. Né? Quando tu está ali sentado na mesa, e até eu ia fazer essa pergunta antes dos comerciais, qual é o local que é feito as reuniões de mediação? Se é na justiça ou é no escritório do advogado? Onde é que é feito esses encontros? Bom, aí depende por exemplo, no meu caso, eu tenho um escritório, as pessoas procuram, né, e nós atendemos a partir da solicitação de alguém, né, ou a indicação de algum colega que encaminha para uma mediação. Pode ser uma das partes só que normalmente que é uma chega das no partes. escritório, gostaria de antes de chegar na justiça, ou já estamos na justiça, mas eu acho que poderíamos ter uma comunicação e agilizar a questão. E então ele pede que o senhor entre em contato com a outra parte, aí que entra toda a questão é assim? Tentar fazer um fluxo assim, para quem nunca viu ou não sabe como é que é. Se uma pessoa tem um determinado conflito, olha, eu vou procurar um mediador, né? Aí é um mediador que a gente chama um mediador profissional. Ou um centro de mediação, né, dentro da comunidade, ou dentro do judiciário, ou dentro, por exemplo, no caso da OAB, nós temos a Casa de Mediação da OAB, que é um serviço voluntário, gratuito para a população, né? Até 3 salários mínimos. Agora, se a pessoa procura essa mediação, em primeiro lugar, ela conversa com o mediador explica como funciona esse procedimento, né, as condições para isso, e pega os dados das outras pessoas e vai fazer o contato. Né? Para que a mediação ocorra efetivamente, que seria o encontro entre as pessoas que estão envolvidas numa disputa, é necessário que todos aceitem. Né? Ou pelo menos algumas pessoas, né, querem participar. Né? Porque às vezes, num conflito entre 3 pessoas, só 2 querem e o outro não quer. Né? Ele vai resolver um outro sistema. E às vezes se começa com esses 2 e aquele terceiro depois resolve aceitar. Né? Então não dá para ser muito rígido e dizer, olha, só funciona assim. Não, depende do caso concreto, da situação onde nós estamos abordando. Agora, se a pessoa procurou um escritório e nós recebemos e aí atendemos dentro do escritório. Ou num lugar específico, né, que se mantém exatamente a questão da questão acústica, né, a questão do sigilo, das informações, um lugar acolhedor, né, porque é importante isso. Né? São sessões normalmente longas, né, então tem que ver a questão da disponibilidade de tempo das pessoas, qual é o horário que pode se encontrar, né, para poder conversar, se podem permanecer 2 horas, às vezes no mínimo, no encontro, porque não é para fazer as coisas correndo, né, entrar correndo, olha, não tem acordo, quero fazer acordo. Não, eu vim para conversar, escutar, me colocar, entendeu? Isso, olha, neste momento eu quero acertar esse ponto. Então, o mediador faz uma avaliação junto com as pessoas e faz uma pauta, né, que a gente chama de uma agenda das questões a serem tratadas e às vezes se começa, primeiro nós vamos tratar de determinado ponto. Tá? Aí, resolvido isso, a próxima sessão será para tratar esse ponto. Eu não sei se eu poderia dizer assim, que a gente, hoje, as pessoas estão vendo que além de demorado a justiça, além de ser muito demorada, ela é muito onerosa. Se caso a coisa se estende, se tem que entrar em recursos e tudo mais. Poderíamos dizer que a mediação seria uma maneira do problema ser solucionado mais rapidamente e com menos custos? E ainda mais, está crescendo, como está crescendo a mediação? Por exemplo, eu, como né, acabei de falar várias vezes aqui, sou leigo,
e poucas pessoas sabem, mas como é que tu estás vendo o crescimento da mediação num todo, assim? As pessoas estão vendo que vão gastar menos, vão mexer menos no bolso, digamos. Não é essa a ideia propriamente, né? A questão de dizer que o custo é menor, né? Porque o custo menor depende muito da complexidade, né, em relação ao judiciário, né? E até pela forma do contrato que é feito entre as pessoas e os seus advogados, né? E o custo do processo. Então, isso é uma questão que depende, né, que a análise disso depende muito do caso concreto. Agora, a mediação, onde é que é o ganho dela, né? É porque o tempo é muito menor, né? E é lógico que um processo que leva 5 anos, né, de vida, né, das pessoas discutindo dentro do judiciário, isso tem muitas implicações, né? Não só o custo econômico, mas o custo emocional, né? Tu ficar 5 a 10 anos vinculado a um processo, com uma discussão, né? Isso há um desgaste emocional, né? Muitas pessoas adoecem, né? Quantas pessoas nós sabemos que desenvolvem determinadas doenças, né? Em função da tristeza, da pressão, né? Daquela pressão, de uma questão familiar sendo discutida, né? Ou entre pessoas, né? Dentro de uma empresa, que às vezes isso chega a um momento de violência frontal, né? Então, claro que a mediação, ela tem um caráter, ela é mais econômica, com certeza, né? Porque se detém o quê? São os profissionais que vão atuar. É a hora técnica do profissional, entendeu? É a maneira como o profissional vai pactuar, né? Acordar com as partes, né? E a presença dos advogados na sessão de mediação, ela é muito importante, entendeu? Porque esse profissional, ele que vai dar a orientação jurídica, né? Eu mesmo como advogado, num momento de mediação, eu não vou dar orientação jurídica. Se percebo que há uma questão de ordem técnica, jurídica, o que nós fazemos, né? Que é a orientação que a gente dá e é como se atua. A gente pede que os advogados participem. Eles venham para a sessão de mediação participar, junto com o seu cliente, para orientar no momento oportuno do aspecto técnico, né? Não é o mediador que vai dar a orientação jurídica. Por quê? Porque se eu fizer isso, né, eu vou ter a tendência de posso favorecer um lado em detrimento do outro. Isso acontece o quê? Se tu está lá com uma situação, né, com uma outra pessoa, e eu começo a favorecer o teu lado juridicamente e a outra parte se sente desprotegida, a tendência é esse diálogo ser rompido. Só um pouquinho, por que eu estou aqui se ele está me favorecendo mais o outro na orientação? Então, o que a gente recomenda? O advogado vem, participa, orienta. Tá? Se a pessoa não tem condições de ter um advogado, ela vai buscar a defensoria pública, né, que é engajada nisso também, estimula, né? Então, os profissionais vão buscar essa orientação. Agora, em relação ao Brasil, com certeza, né, eu já estou há mais de 12 anos, 13 anos nessa área, com certeza, hoje em dia, em todo o Brasil, há um movimento muito forte, né, tanto nas empresas como nas universidades, o próprio governo, né, tanto federal, municipal e estadual, estão com uma política de construção de espaços de mediação, né, exatamente para que a população possa sentar e tratar, né, questões específicas, né, do dia a dia. E qual seria, assim, para nós aprofundar ainda um pouquinho mais, a diferença de conciliação e mediação? Tem essa diferença? Sim, sim. É que a conciliação, né, como se diz, pois eu cito muito, tem um programa, né, nos domingos, né, posso falar o nome aqui? Fantástico, pode, né? Sim, pode. Que tinha um quadro do conciliador, né? Aquele profissional, o que era? Ele entrava ali para encontrar rapidamente uma solução, né? Ele intervém muito. Ele dá uma proposta daquilo que ele escutou e acha que é interessante para as pessoas, né? O que a gente percebe, né? E estudos, né, que se tem sobre isso. Quando eu sou pressionado a fazer um acordo, eu até posso aceitar o acordo e fechar o acordo, mas não quer dizer que aquele acordo me satisfaça. E não quer dizer que eu vou cumprir com aquele acordo. Sim. Porque eu fui pressionado, entre aspas, por um terceiro. Na mediação, não existe isso, né? Na mediação não é para existir isso. O mediador, ele tem, através das perguntas, através da técnica, né,
de comunicação e das habilidades que ele desenvolve na formação, ele vai procurar que as pessoas construam a solução. Então, é um papel, essa dificuldade do mediador. Estar num lugar onde tu não dá conselho, entendeu? E tu promove o diálogo entre as pessoas. Então, as pessoas encontrarem a solução por elas, tem um caráter, né, além de um caráter democrático e dialógico, ele tem um caráter de responsabilidade. Né? Porque eu assumo a responsabilidade por aquele conflito que criei, né, com outras pessoas, e vou assumir a ação da solução disso. Então, ele tem um caráter libertador também. Né? Então, a gente se fala, alguns teóricos da mediação dizem, ela é um sistema revolucionário, porque ela exige também das pessoas uma responsabilidade em assumir, né, por exemplo, o dano causado. Né? Não é apenas pedir desculpas, entrar numa catarse, né, de um choro, né? Não é isso. Não é uma teatralização, mas sim uma responsabilidade por encontrar uma solução. Nem todo mundo quer, nem todo mundo está preparado quando a gente apresenta isso. Às vezes as pessoas precisam de um tempo até para assimilar. Né? Então, se é possível, a gente, pelo método, a gente constrói, junto com as pessoas, um caminho para isso. Se não é possível, se encerra. Né? E às vezes aí o mediador tem esse papel, inclusive, de encerrar. Diz, olha, nós estamos aqui perdendo tempo, não é ficar se encontrando, onde não há uma evolução para isso. Né? Hoje as pessoas criam boicotes ou não conseguem, né? Estão preparadas para construir essa solução. Né? Sim, é uma grande diferença mesmo. Então, para com os nossos apoiadores... Claro, né? Espero que tenha ficado... Né? Não, ficou assim. Para misturas, revestimentos e cortinas, Marcelo Martins Arquiteto, Centro Estofados e Sulina Iluminação na Pernambuco. Mais um comercialzinho, mais um bloco com nosso amigo Dr. Ricardo Dornelles. Já voltamos. Estando nessa manhã de quinta-feira, estávamos aqui conversando, eu e o Dr. Ricardo Dornelles. Ele fez uma pergunta, como é que eu fico mais magro aqui? Não é que eu fico, a gente vai botando as estufas o peito aqui até transparece, né, que é magro, mas não, a gente tem o peso normal. Mas, doutor Ricardo, já estamos chegando no fim aqui da nossa entrevista. Como é que na OAB, como é que é visto como os advogados a mediação e digamos assim, na OAB também? Bom, a OAB Gaúcha, realmente foi a pioneira na construção de uma comissão de mediação, né, exatamente com o intuito de desenvolver essa cultura, né, preparar os advogados para que possam, né, exercer, né, o seu papel dentro da atuação, né, da sociedade e podendo contemplar, como a resolução de conflitos, a própria mediação. Então, nós, a partir desse pioneirismo aqui no Rio Grande do Sul, né, na gestão do Dr. Cláudio Lamac, que foi nosso presidente, e hoje é o vice-presidente nacional, se desenvolveu, né, esse trabalho da mediação e a partir daí nós criamos em parceria com o Ministério da Justiça, com a Secretaria da Reforma do Judiciário, um projeto denominado Casa de Mediação, que atende exatamente a população até 3 salários mínimos, né, onde é um trabalho gratuito, e os mediadores que atuam lá, né, são mediadores que vêm de um curso, né, e de futuros cursos que nós vamos desenvolver, exatamente para atender as pessoas com as mais diversas áreas onde nós atendemos. E, recentemente, nós fechamos um convênio com o Tribunal de Justiça, onde os casos mediados dentro da Casa de Mediação da OAB, eles vão para o Judiciário e o juiz homologa o termo de acordo, né, da solução encontrada. E o Tribunal, através da sua central, né, com alguns juízes, já que é um projeto inicial, né, poderão encaminhar alguns processos para serem mediados dentro da Casa de Mediação da OAB. Então, isso também é pioneiro no Brasil, né, essa parceria Poder Judiciário e OAB, dentro do caráter da mediação. Então, nós estamos todo o entendimento do Conselho Federal, né, onde a OAB Nacional
vem desenvolvendo uma política nesse sentido, né, com cursos e estruturando, né, todo um treinamento para as pessoas, né, os advogados propriamente, para que se possa usar em todo o território nacional. E a OAB Gaúcha, e aí é uma satisfação, né, a gente está na frente disso, desenvolvendo de uma forma muito séria, né, com resultados concretos, né, e as pessoas, aí o resultado é o que as pessoas entendem, o que foi satisfatório, né? Então, se há essa satisfação por parte do usuário, nós entendemos que estamos atingindo, né? Então, é um trabalho gradativo, ele é gradual, né, que não tem pronto, né, um modelo que foi construído de experiências, né, de experiências nossas em relação a outras áreas da mediação. E a OAB, nesse sentido, vem dando todo o apoio. A atual gestão do Dr. Marcelo Bertolucci também apoiando fortemente, né, para que se implante isso e se dissemine esse trabalho pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. O senhor é professor de cursos de Sim, mediação? Sim, eu também sou um dos professores nos cursos de mediação e faço a coordenação e a supervisão dos mediadores, né? O senhor poderia dizer algum curso? Olha, nós temos, dentro da OAB nós estamos... Eu que estou fazendo propaganda para ele, viu? Dentro da OAB nós estamos vamos promover outros cursos, assim, em termos de espaço, né? Mas nós temos, onde eu dou aula no Instituto de Desenvolvimento Humano, né, IDH, aqui no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, e ali, realmente, ali se tem um curso, né, que envolve negociação, a questão emocional e a mediação propriamente. Por sinal, começa hoje esse curso, né? Hoje a gente inicia uma nova turma, exatamente com o objetivo de formar as pessoas e desenvolver essas habilidades, né, para profissionais de qualquer área, é lógico. Você que se sentiu sensibilizado, gostou do assunto mediação e queira, né, participar, aproveita hoje, está começando esse novo curso. Daqui o professor, Dr. Ricardo Dornelles, participando, nos dando essa grande explanação e mostrando um pouco mais o que é essa questão da mediação para nós aqui, gaúchos. Para terminar, como última pergunta, doutor, mediação é uma técnica ou uma arte? Para encerrar e já deixar né, se quiser deixar um agradecimento, ou, né? Bom, isso é uma pergunta, né, principalmente na corrente francesa, né? Sim. Onde sempre se faz essa reflexão, né? O quanto tem de técnica e o quanto tem de arte, né? A meu ver, o mediador ele precisa ter claramente quais os princípios da mediação, né? E que ferramentas e que habilidades ele tem que desenvolver num momento de um encontro de mediação. Agora, existe também, neste momento, muito da nossa percepção, né, da nossa intuição, né, daquilo que está sendo dito e daquilo que não é dito, né? Por isso, então, essa sensibilidade, essa arte, se ela for desenvolvida, né, pelos profissionais, né, de qualquer área, ela é bem-vinda nessa atuação desse profissional na gestão dos conflitos. Então, ela não é uma arte puramente, porque alguém com maior sensibilidade, né, e com alguns dons, se ele não tiver a instrumentalização técnica, né, da atuação na condução deste processo em si, né, que a gente chama de um processo, de um procedimento, que é a sessão de mediação, muitas vezes não se chega a lugar nenhum, né? Gera apenas um lugar de diálogos, de discussões, de ponderações, né, ideológicas, mas a gente não chega ao foco e à objetividade que a gente busca dentro da mediação. Então, considerações finais, nós aqui do Vitrine RS já lhe agradecemos a sua grande participação, doutor Ricardo Dornelles. Muito obrigado por ter dado um pouquinho do seu tempo aqui nessa manhã de quinta-feira para a gente e para os telespectadores. Muito obrigado pela sua presença. Bom, eu agradeço a oportunidade, Rodrigo, né, porque é um espaço privilegiado, né, para a gente poder, a gente sabe o que significa isso, hora em televisão, né? Então, ter esse tempo, né, onde a gente pode explanar um pouco mais, né, para a população, né, e despertar o interesse de pessoas que queiram ou se tornarem mediação, trabalhar com isso, ou utilizar o serviço de mediação, né, que está disponível
dentro do mercado aqui. Então, parabéns pelo programa, né, e pela oportunidade de colocar um pouco disso que a gente vem fazendo há tantos anos. Nós agradecemos. E para Marcelo Martins, arquitetos, chamam os comerciais, fica aí, arruma o mate e vamos para o próximo bloco. Estando agora no Vitrine RS novamente, nessa linda manhã de quinta-feira, principalmente porque você, telespectador, está com a gente. Doutora Silvia conseguiu sair da cirurgia, vai falar aí brevemente, ela está com pouco tempo, então obrigado, doutora. Bom dia, primeiramente, ou boa tarde aí na Itália, né, doutora Silvia? Aí é 5 horas a mais. Obrigado, eu sei que tu só tem pouco tempo para estar aqui com a gente, mas a tua participação é muito importante, até porque eu te deixei um tema de casa. Eu pedi para tu dizeres e descobrires para nós o que o Romeu deu para a Julieta e o salário dos professores, né? Até comentei essa questão aí. Então, Exatamente. Bom dia, doutora. Então, Rodrigo, infelizmente hoje a gente vai poder falar pouquinho tempo mesmo. Eu saí de uma cirurgia agora, estou entrando em 3 minutos em outra cirurgia. Mas a questão é a seguinte, o tempo aqui em Nápoles hoje está encoberto, céu pesadíssimo, a temperatura é exatamente a mesma de Porto Alegre. Porém, uma previsão de temporal aqui. Em 31 dias aqui não tive nenhum temporal. Mas, para tua grande surpresa, eu acho, Rodrigo, eu vou te dizer qual é o salário dos professores de Nápoles. O salário do professor de Nápoles equivale a um salário mínimo e meio. Ou seja, é muito mal pago também. Então, a questão de pagamento de salário, de valores, ela não está relacionada com a questão educacional, que é o que a gente tinha falado na terça-feira. Então, eu repito, a questão é uma mudança de atitude. Só um salário e meio? O programa de terça-feira. Nossa, um e meio. Que horror. Exatamente isso. Que horror. Então, assim, infelizmente também não é respeitado, então. E o Romeu, o que o Romeu dá para Julieta aí? Para nós quebrar, eu estava falando que quebrar um pouco o gelo aqui, a gente hoje está falando um tema muito importante, que é a mediação. O que o Romeu, o que os italianos gostam? Pois é, então acho que é bem interessante, já que estamos falando sobre mediação, falar sobre, eu acho que qual é a perspectiva, o que o Romeu dá para a Julieta. Acho que o que o Romeu dá para a Julieta, Rodrigo, é um modelo de amor eterno. Uau. E modelo de amor eterno é uma coisa que eu acho que é muito vendável, talvez. Por isso que emocione tanto a população de todo o mundo. Porque todo mundo quer ter um amor eterno. Ou todo mundo pensa em ter um amor eterno. Excelente. Eu acho que essa é a melhor resposta que eu encontrei em 2 dias para te dar. Eu acho que realmente é um modelo de amor eterno. Então tá, e isso a gente vê, por exemplo, quando a gente, por exemplo, as pessoas que ainda acreditam em casar na igreja, que de uma forma ou de outra, independente da religião, também é vendido um modelo de amor eterno, ou seja, até que a morte nos separe, nas religiões em que não se acredita muito em vida após a morte, ou em outras, né? Quer dizer, é vendido um modelo de amor eterno. Acho que essa é a melhor resposta, Rodrigo. Ótimo. Mas vou deixar aí, tu seguir com os convidados, eu tenho certeza que o programa vai ser excelente. Eu vou seguindo aqui com a cirurgia, estou me despedindo hoje aí do Vitrine RS aqui da Itália, porque na próxima semana já estarei em Porto Alegre. Ótimo, obrigado, doutora, aí por ter dado um pouquinho do seu tempo aí pra gente. Forte abraço, fica com Deus, até a semana que vem, então. Forte abraço. Até quinta-feira da semana Até que quinta-feira, vem, tá isso. Um abraço. Falou. Exatamente. Um abraço para vocês também. Valeu, tchau. Bom, voltando agora, que tudo é ao vivo, é no momento, com celular, é folha, chimarrão, a gente se vira aqui. Cacá Campos, um jovem jeronimense da minha cidade, da região carbonífera. Vai um forte abraço para a região carbonífera. Sempre. Saber que temos aí pessoas que querem vencer, que estão vencendo, jovens que acreditam, que focam, que têm um foco, né? E a gente sabe que essa carreira de músico não é fácil, né, Cacá Campos? Então, brevemente, eu gostaria de que tu falasse um pouquinho da tua história,
Como é que tu que estás agora tocando numa das maiores casas do Brasil, do sertanejo universitário, que é a UDS Porto Alegre, UDS Bar, UDS Porto Alegre, UDS Caxias, e eu vou querer uns ingressos para mim ir lá também, viu? Tu só promete, nunca vai. Então, não dá muita correria. Bastante tempo, né? Cara, Rodrigo, primeiramente, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, podendo divulgar mais dessa minha nova fase, desse meu trabalho. E como tu disse, cara, a gente, o que a gente mais quer é vencer, né? Então, só que as coisas não caem do céu, né? Então a gente tá batalhando, eu tô com 22 anos, desde os meus 16, eu tô aí nessa correria, nessa batalha, que não é uma vida fácil, mas se fosse fácil não teria graça, né? E, cara, tô vivendo uma fase muito contente, assim, muito feliz da minha vida. Tô tocando bastante, trabalhando muito, tocando bastante também, graças a Deus, é o que eu sempre quis, né? Eu morava com o meu avô e com a minha avó, há uns anos atrás, e o que eles me incomodavam, guri, vai estudar, guri, e eu matava a aula. Meu avô deve estar me assistindo, um beijo para eles, quero mandar pro meu avô, para a dona Doraci, seu Edevi. Incomodei bastante, mas tá aí, hoje o resultado, a gente tá aqui, é o meu trabalho, eu não faço outra coisa a não ser isso, viver música. Qual é uma história que uma vez tu me falaste, que estava onde no Rock in Rio e teve um cantor de sucesso, que foi o ensinamento que ele te passou? Não foi. Não foi isso? Rock in Rio. Onde é que foi, então? Um dia vai ser. Oh. Não, cara... não, é algo parecido com isso. Há uns anos atrás eu trabalhava com graxa, até um abraço para ele, Sandro Roncato, e eu fui gravar uma música no estúdio aqui em Porto Alegre, no Soma, e tava o Juliano Courtois, que é um artista muito renomado. Ah, assim, foi aqui em Porto Alegre, então? Foi em Porto Alegre, ele estava em Porto Alegre, mas ele mora no Rio hoje. Então um abraço pro Juliano também. É um artista muito renomado. E aí a gente foi gravar uma música, na época o nome da música era Furacão. E aí o Juliano foi lá, produzia a voz, a gente ia botar a voz na música e tal. E ele tava aquecendo a voz no estúdio, e ele me perguntou, Kaká, o que tu quer fazer na tua vida e tal? E eu disse, pô, cara, eu quero fazer na minha vida, é isso, né? E ele disse pra mim, cara, então tem um foco. Foca nisso, cara. Bota um prazo de validade no que tu quer. E faz só isso, batalha por isso. Cara, isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Então as pessoas falam assim, pô, Kaká, tu tem que ter uma segurança, tem que ter... Obviamente a gente tem que ter uma segurança, sabe? Mas se desvirtuar, cara, nesse momento que é o começo, cara, sabe? Fazer outra coisa, eu acho que eu não vou conseguir. Então, e eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser tocar, a não ser cantar, a não ser estar na noite. A minha vida é assim. Eu acho que eu nasci assim, eu acho que vou morrer assim. Então, e foi um aprendizado, palavras, né, que me marcaram e que eu venho seguindo esse ensinamento. Você também tivesse ajuda de algum músico porto-alegrense? Cara, Kaká Campos surgiu por causa do Serginho Moá, vocalista da banda Papas da Língua. Nessa mesma época também. Ele tocava no Girassol aqui em Porto Alegre, bar famoso aqui dos músicos, né? E ele estava começando essa história, tocando, e a gente estava numa dúvida, pô, que nome vamos usar, que nome? E meu nome é Carlos, né? Carlos da Silva Campos, então... E tem um apelido que o pessoal te chama, minha família me chama de Kaká e tal. E ele, tá aí, Kaká, é Kaká Campos, cara, tá aí. Só que na época, no começo ali, soava mal, estranho pra mim, né? Mas aí pegou, cara, foi até hoje, fazem 5 anos aí que a gente, 5, 6 anos que a gente já tá com esse nome, tá divulgando esse trabalho aí. E hoje Kaká Campos não é só eu, é uma família. Eu quero mandar um abraço pros guris, Dudu Lopes, Rudy, Alessandro, Thiago, Bruno, a galera que me acompanha sempre, é minha família, né? Eu vivo mais com eles do que com a minha própria família, né? E então, cara, esse foi um cara que me ajudou muito. O Serginho foi um cara, e é um cara que eu tenho respeito. Além de ser, eu sou fã dele. Mas além disso, a gente tem uma amizade também muito grande, onde a gente se vê, a gente troca uma ideia, a gente se abraça. É um cara, a gente fina pra caramba e com certeza merece muito todo o sucesso que ele tem. E sobre o The Voice Brasil, como é que tá essa história cara, aí que eu fiquei sabendo? Eu me inscrevi agora esse ano, sabe? Que eu nunca fui um cara meio desligado para essas coisas assim. E esse ano eu acabei me inscrevendo. A galera, pô, Kaká, se inscreve.
E é uma oportunidade. A gente sabe que tem muita gente boa no estado, no Brasil, escondida, assim. Então eu sempre disse, pô, cara, tem tanta gente, não me menosprezando, mas, sabe, sabendo que existem pessoas, ótimos músicos, cantores no Brasil inteiro. Só que esse ano eu me inscrevi, até cantei uma música também de outra galera que são muito meus amigos, que é a banda Nego Joy. Mandar um abraço também aí pro Nego, Giba, Michael, Douglas. Cantei uma música da banda Nego Joy, Give Me Love, uma música linda, até se tu me der a oportunidade também quero cantar um pedacinho dela. E esse ano, vamos ver, cara, a sorte está aí, né? Vamos ver se ela agarra a gente, né? Se ela dá um abraço apertado na gente, né? Cacá, aqui no final do programa a gente sempre deixa uma mensagem. Eu vou fazer uma pequena mensagem e a tua música vai ser nessa harmonia, essas principais músicas que tu vem crescendo. Quero que nós terminamos hoje, tu vai estrear, a primeira vez que o Vitrine RS vai terminar com músicas, com harmonia. Legal, também, com uma canção. Então, falando em conquista, em foco, tem uma frasinha que é muito importante, que o Vitrine RS escolheu a dedo e que principalmente motivou a criação do Vitrine aqui no TVU, que é tudo que se precisa como capital para alcançar o triunfo é uma mente sã e um corpo sã e um verdadeiro desejo de ser útil com o maior número possível de pessoas. Esse é o nosso foco. Compartilhando um pouquinho com o teu foco, que é a música, e com certeza levar essa coisa bela que é a música para o maior número de pessoas possível. Cacá, a música agora é contigo. Forte abraço a todos, até terça-feira que vem. Fiquem com Deus. Obrigado, Cacá. Obrigado. Deixar uma mensagem final antes de tocar. Rodrigão, antes de mais nada, queria convidar a galera para estarem comigo dia 25 no Costelaço, Promoters, dia 25, junto com Marcos Belucci, Bruninho e Davi. Vou estar ali fazendo a festa, beleza? Festa linda, vai ser na Arena do Grêmio, estacionamento E2, ingresso na Multissom. Vai ser uma festa maravilhosa. Um beijo pro Rodrigo Tombesi aí, Anderson Dornelles, para minha tia Silvia, meu primo Leonardo Trevisan. E, cara, uma mensagem assim que eu... na verdade não é uma mensagem, mas a galera que está nesse meio musical, uma coisa que é muito importante é honestidade. Honestidade é uma coisa que a gente precisa muito, muito nesse meio da música. Então é isso aí. Vamos alegrar agora. Música Marcos Belucci, estacionamento aí E2 Arena, dia 25, assim, ó. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço, no modo lugar. Ó, que chato, ou se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe. Deus me livre, poderia estar agora num hotel, 1000 estrelas no mar. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Obrigado, Vitrine RS, valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Vamos fazer assim, então. Vixe, perfeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxando de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Tava de luzinha amarela, jeito safadinho, que é bem a cara dela. Eu cheguei chavecando, papo de gavião. Pedi seu telefone, mas não me deu atenção. E ainda pedi pra amiga dela me falar que tava namorando, pra me não incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado. Parti pra cima dela, eu fui me aproximando, chamando sua
sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na do meninão. Você não quis, vixe, perfeito. A sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele